Então, primeira questão, ele traz, página 29, questão 1, localizaram? São José do Rio Preto. O que tem São José do Rio Preto? É um centro urbano de tamanho médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010, localizada na região noroeste do estado de São Paulo. Então, ela está localizada na região noroeste, ela está localizada em uma área de clima tropical. Então, eu tenho uma estrutura aí que traz uma preposição em. Então, fica em uma área de clima tropical. Aí ele quer saber, a correção gramatical do texto seria preservada caso a preposição em, que inicia o trecho, em uma área de clima tropical, fosse eliminada. Ele não está discutindo o sentido, ele só está perguntando em relação à correção gramatical. Então, vamos ler sem esse em. São José do Rio Preto, o que tem São José do Rio Preto? É um centro urbano de tamanho médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010. Além disso, mais uma explicação, ela está localizada na região noroeste do estado de São Paulo. E o que tem a região noroeste do estado de São Paulo? É uma área de clima tropical. E aí? Dá para tirar ou não dá para tirar? Dá para tirar. Tudo bem? Eu crio aí um termo explicativo. Eu estou dizendo que a região noroeste do estado de São Paulo é uma área de clima tropical. Então, nenhum problema, dá para tirar. Isso preserva a correção gramatical? Sim. Então, esse item está certo ou esse item está errado? Está certo. Agora, gente, a palavra só é uma palavra bem interessante, bem cobrada em provas. Quando eu digo eu comia só frutas. Primeiro, eu quero sinônimos para essa palavra só. Eu comi só frutas, eu comi apenas frutas, eu comi somente frutas. Quando eu digo isso, significa que existe um universo de possibilidades. E desse universo eu comi só frutas. Significa que os outros elementos, eles não foram o quê? Comidos. Significa que os outros elementos, eles estão o quê? Excluídos desse grupo, tudo bem? Então, eu comi só frutas, os outros elementos não. Essa palavra só, quando traz esse valor, ela é classificada como uma palavra denotativa. Uma palavra denotativa de exclusão. Então, o objetivo é mostrar que só houve aquele elemento e que os outros elementos eles foram excluídos. Por isso, é uma palavra denotativa de quê? De exclusão. Agora, comparar com essa estrutura aqui, ó, com a palavra também. Eu vou substituir a palavra só pela palavra também. Quando eu digo para você que eu comi também frutas, qual é o objetivo de colocar essa palavra também? Significa que eu comi o quê? Outros elementos. E eu estou agora incluindo o quê? As frutas. Então, agora o valor é o inverso. No de cima, os outros elementos ficam do lado de fora. Só houve frutas. Quando eu digo que eu comi também frutas, significa que outros elementos foram comidos. E a fruta está sendo acrescentada. Então, palavra como também, é classificada também como uma palavra denotativa. Só que agora ela é uma palavra denotativa de quê? Uma palavra denotativa de inclusão. Tudo bem? Eu queria que você percebesse o valor. Na de cima, só fica esse elemento, os outros ficam de fora. Na de baixo, existem outros elementos e eu estou acrescentando. Tudo bem? Agora, esses elementos, gente, que a gramática chama de palavras denotativas, são palavras que não se encaixam perfeitamente em nenhuma classe gramatical. Agora, algumas bancas dizem que esse elemento, ele é classificado como o quê? Como advérbio. Literalmente, não é um advérbio. O perfeito é dizer que esses elementos são palavras o quê? Denotativas. Mas se ele comentar, aquilo ali é um advérbio, aquilo ali tem um comportamento adverbial, você vai me dizer que isso está certo ou está errado? Está certo. Tudo bem? Literalmente não é advérbio, tá? Literalmente não é, mas você pode encontrar a questão em que ele trabalha dessa maneira. Beleza. Então, quando eu digo a Copa do Mundo da Rússia só começa no dia 22 de junho. Quando eu digo que ela só começa, eu quero dizer que ela somente começa. Ela
apenas começa. Então, só, apenas e somente são palavras denotativas de quê? De exclusão. E aí, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o só é usado para quê? Para inclusão. Não, não é para inclusão, é para exclusão. Então, esse item está certo ou esse item está errado? Está errado. Agora, 22 de junho é 22 de quando? De junho. Se eu penso em junho, junho traz uma ideia de quê? De tempo. Então, eu vou dizer que essa preposição de, gente, ela tem uma ideia de posse? Não. É tempo. Sim, eu estou especificando, mas não deixa de trazer um valor temporal. A Copa do Mundo da Rússia só começa no dia 22 de junho, mas a febre dos álbuns com os jogadores das seleções já se espalhou. O conector mais, ainda falta bastante tempo para começar, mas, porém, o mais é um conector o quê? Adversativo. E aí ele está dizendo que o mais está sendo usado para trazer a ideia de adição. E aí, gente, a ideia de adição? Não. Agora, a febre dos álbuns com os jogadores das seleções. O álbum com os jogadores. Eu quero dizer que o álbum está acompanhado dos jogadores? Então, aí você tem ideia de companhia? Não. Agora, chegou até ao plenário de uma assembleia. Chegou ao plenário, foi até lá. Aí eu tenho uma ideia de lugar ou não tenho uma ideia de lugar? Tenho. Então, a resposta certa foi a letra o quê? A letra E.